a Bíblia fala claramente na diversidade de dons, e se nós estamos comprometidos com a missão integral, temos que perceber que é lícito que dentro do corpo de Cristo haja pessoas que estão comprometidas com os outros tópicos, que não necessariamente com o tópico social, embora possa apoiá-lo. Eu não posso ter uma igreja só de evangelistas, ou uma igreja só de mestres, ou uma igreja só de atores sociais, ou uma igreja só de atores políticos. Nós temos que ter essa diversidade. Então foi muito triste ver aquela geração de líderes ser perdida pela amargura e pelo ódio. Uma outra experiência que eu tive dentro do Partido dos Trabalhadores, do qual eu fui militante 10 anos, no tempo que ele era um partido de esquerda, e também da CUT, né, de qual fui fundador de um dos sindicatos, Sindicato Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu encontrei muita gente com a seguinte frase: eu fui da igreja. Mas muita gente. A CUT está cheia de quem foi da igreja, porque eles foram expostos a uma teologia que, ao mesmo tempo que os dava uma consciência social, não os dava uma consciência de equilibrar isso com a espiritualidade, com a transcendência, com a mística, com a devoção. E então eu diria que a teologia da libertação no Brasil produziu centenas de líderes sindicais e de líderes partidários, dos quais pouquíssimos ficaram na igreja, porque tiveram o item 4 e 5 sem ter o 1, o 2 e o 3. Mas é muita gente. E uma vez o ex-prefeito do Recife, João Paulo, né, me chamou para almoçar num restaurante típico chamado Buraco de Otília, e lá, a gente comendo ali uma feijoada, ele disse: olha, eu era um operário alienado. Foi através de grupos de igreja que eu tomei consciência das contradições sociais, da necessidade de deixar minha vida de trabalho e botequim e ir para a rua. Foi a igreja que me deu bolsa para ir para a Itália e fazer um curso de sindicalismo, mas a igreja não me ensinou a rezar. E hoje eu tenho a doutrina social da Igreja Católica na cabeça e sou orientalista quanto à mística. Ele faz até levitação. Ninguém nunca viu ele subir, mas diz que sobe. Então, são duas experiências da minha geração, de que você trocou um misticismo alienante, irresponsável, insensível, por uma militância que foi perdendo a transcendência, a mística, a espiritualidade, e nesse momento a teologia virou ideologia. E a militância de nada se diferenciou da militância horizontal das organizações não governamentais, dos sindicatos ou dos partidos. E é interessante ver que muitas vezes, quando o Estado cumpre o seu dever, até pelo impulso dos cristãos, e desenvolve uma sociedade mais justa. Eu estava em um dos países desenvolvidos e havia uma rede muito boa de proteção a idosos. E havia muitas instituições de idosos, casas de idosos do Estado, e havia casas de idosos das igrejas financiadas pelo Estado. Ele dizia: os idosos preferem ir para as casas da igreja e vivem mais morando na casa das igrejas. Por quê? Porque enquanto no Estado os funcionários são burocratas, frios, a igreja, as pessoas têm uma coisa diferencial, que é o amor. Então esse amor era o toque diferente, embora a estrutura material fosse parecida. Eu certa vez estava em Santa Cruz do Capibaribe, onde hoje está todas as televisões por causa da importação de tecidos americanos, que é o grande polo de indústria têxtil do Nordeste, e fiz uma palestra na Câmara de Vereadores pela Associação dos Sulanqueiros, que é os construtores de tecido, e saímos para uma pizza. No Brasil tudo termina ou começa em pizza, e o presidente da associação dizia: eu comecei minha vida orando e militando. Ele disse: depois eu fui entrando na militância, e fui me tornando árido. Eu hoje me sinto muito árido. O que é que eu faço? Ele disse: volta a rezar. Então, essa questão que eu quero chamar a atenção de vocês, da consciência social com piedade, é fundamental para que a gente continue motivado e nós não caiamos nas armadilhas emocionais seculares, que são armadilha de incompreensão do próximo ou de raiva do próximo, porque eu não consigo pegar um machado,
abrir a cabeça dele e empurrar o livro A Agência de Transformação para a cabeça dele. E nós vamos sempre viver essas contradições da própria igreja, porque a igreja é um lugar de perdidos, que foram salvos, inclusive nós. Então a gente tem que ter sempre alvos altos para a igreja, tem que ter altas expectativas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um amor para compreender que as pessoas estão em estágio diferente de consciência, que a velocidade da santidade não é a mesma para todas as pessoas, o grau de compreensão não é o mesmo, e as gerações, eu digo pela minha, estava comentando agora na hora do jantar, o meu esforço tecnológico, começando com a minha máquina Hamilton, e agora subindo para a máquina elétrica, máquina eletrônica, computador, e agora meu filho me deu um tablet, não sei o que fazer com esse bicho. Então, é muita mudança, e às vezes você tem que ver que na sua igreja, as pessoas são apenas fruto da sua época. Na antropologia, nós temos um conceito chamado etnocentrismo. Que conceito é esse? Cada ser humano tende a ler o mundo a partir do seu lugar e a ler o tempo a partir da sua época. E isso é profundamente limitante, porque nem todo mundo conseguiu viajar na máquina do tempo e nem na máquina do espaço. E para que eu tenha uma humildade de perceber que as gerações passadas responderam ou não responderam aos dilemas da sua época, e pessoas em lugares diferentes estão respondendo a situações diferentes. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós nunca podemos deixar de ter consciência disso. Isso faz com que os bairros sejam cada vez mais homogêneos, né, na classe social. E quando eu fui assessor do prefeito Jarbas, nós fizemos um estudo sobre uma área burguesa em Recife, que tem 8 quilômetros sem pobre. Então você tem que andar 8 quilômetros para encontrar o primeiro pobre. E se você não sai dali, você pode viver conhecendo pobre pela televisão a cores. Aí como trabalhar com meia dúzia de igrejas evangélicas de elite que tem ali, sob o conceito da solidariedade, que ninguém ali precisa de solidariedade a não ser emocional, né? Visitar nos hospitais, etc., porque o pessoal todo ali está fazendo dieta para emagrecer pelo excesso de comida. E aí você tem meia dúzia de igrejas burguesas que... Não é? E aí você tem, por outro lado, igrejas em situação de extrema carência que não têm acesso nem diálogo com aqueles burgueses daquelas igrejas. E como uma denominação ou uma missão de serviço como essa pode fazer esse grande ato que é uma ponte entre quem tem e quem precisa. Então, os desafios são muito mais complexos, o que nos leva a não deixar de enfrentá-los, mas ao mesmo tempo a gente tem uma atitude de um sadio realismo e de uma sadia sanidade de emoções. Nós cremos que mais importante do que a promoção dos projetos sociais é a promoção da consciência. Eu dizia isso a Manfred Gellert quando ele estava na visão mundial, eu dizia: Manfred, mais importante do que todos os projetos que você tem no Brasil são duas coisas: os congressos que você faz de reflexão e o jornal Transformação, onde você reflete e comparte. Porque se você não muda a mentalidade das pessoas, nada acontece. E quando você muda a mentalidade, as coisas acontecem, porque nós somos o que nós pensamos. Então, alguém disse uma frase que eu achei brilhante: a coisa mais prática é uma boa teoria. A coisa mais prática é uma boa teoria, porque sem a teoria eu não tenho a prática. Nós vivemos hoje numa era de globalização de informações, de globalização de problemas dentro da sociedade capitalista. Sem a mudança do modo de produção capitalista, nós vamos continuar produzindo as contradições que estão aí. A minha imagem, por exemplo, quando havia a Guerra Fria, eu sou um jovem da Guerra Fria, e de fria não tinha nada, a minha percepção do socialismo marxista e do capitalismo era como se fosse um duelo entre dois enfermos mortais. Duas pessoas que estavam com câncer terminal disputando um duelo de tiro. Então ninguém ia ser vitorioso, algum ia morrer primeiro e o outro ia ter uma sobrevida. Então, de certa maneira, o modelo soviético hoje está em extinção, com alguns resquícios, como o caso da China e da Coreia,
E o capitalismo vai tendo os espasmos da sua crise, porque, livre da pressão soviética, houve uma redução das redes de proteção social, uma redução das legislações trabalhistas, e o neoliberalismo quis voltar ao século XVIII, ao livre contratualismo, né, em que se enfraquece as organizações sociais, e a galinha tem liberdade individual de livremente contratuar o seu acordo com a raposa livremente presente. Então a raposa e a galinha estão livres para fazer um contrato bilateral sem o apoio das organizações e das redes sociais. Ao mesmo tempo que você tem uma consciência de problemas mundiais, você tem aqui a presença de um norueguês, que significa o quê? Que também as soluções podem ter uma relação global. Nós somos parceiros na consciência dos problemas e parceiros na consciência da solução. Eu sempre tenho dito que a internet está para os crentes de hoje o que foi a imprensa na época de Lutero. O que fez a diferença, entre outras coisas, entre Wycliffe Hus e Lutero, é que o Wycliffe Hus não tinha um Gutenberg ao lado dele. E os protestantes tinham o monopólio da única gráfica, que era da igreja. Enquanto o Papa estava brigando com a turma na pena de ganso, estava a turma na gráfica aí soltando material. E hoje nós podemos ter a internet como forma de compartilhar experiências. Os problemas se globalizam, as igrejas respondem. Eu tive em duas situações recentes interessantes. Eu tive em Uganda, onde o Estado quase não existe. E o pouco que tinha foi destruído pela ditadura de Idi Amin. Foi um dos grandes erros da igreja, quando a Idi Amin ganhou o poder, as igrejas fizeram culto de ação de graças. Dançaram na rua de alegria. Quando ele saiu, tinha 300 mil viúvas e 1 milhão de órfãos. Um rapaz bondoso. E dessas mancadas que a igreja dá, né? Você tem gerações que a igreja responde positivamente, né? Tem gerações que a igreja responde erroneamente, genocídio de Ruanda, Hitler, não é? O racismo no sul dos Estados Unidos. Imaginar, por exemplo, que o último gabinete do regime racista de de Klerk, 100% dos ministros eram diáconos e presbíteros. E tinha um regime mais abjeto que a história já fez. Então, a igreja tem hora que responde corretamente, tem hora que responde a geração de Wesley, a geração de Wilberforce, hora que a igreja responde incorretamente. O risco, meu irmão, é quando a igreja não responde. É quando a geração chuchu. A geração chuchu não fede nem cheira, não infode nem contribui, pelo contrário. É aquela geração que joga a batata para a próxima e o legado da história é nenhum. E isso é a minha preocupação hoje, é exatamente com o risco dessa geração não se caracterizar por grandes bancadas nem por grandes soluções e simplesmente por não fazer nada. Mas vocês não serão, se isso acontecer, vocês terão, o meu consolo é que vocês não serão únicos na história. Não é? E vai até dar mais trabalho para os seus netos somente. Mas então, quando eu estive em Uganda, naquele vácuo do Estado, como as igrejas entraram? A igreja anglicana, que é a maior igreja do país, somos 8 milhões, 10 milhões de membros, nós temos uma rede de escolaridade que vai de creche de pré-primário até a Universidade de Macono. E outras igrejas têm outras instituições. Se você tirasse os hospitais e escola da igreja, acabou. Então, o Chaco Paraguaio, por exemplo, o Chaco Paraguaio não tinha nenhum colégio, nem nenhum hospital. Os anglicanos construíram um colégio, os mananitas construíram um hospital. Ou seja, há situações dramáticas que o que tem foi criado pela igreja. Agora, você vê países onde há uma tradição de desenvolvimento e começa agora a ter também problemas sociais gravíssimos. Eu saio de Uganda, estou nos Estados Unidos. Eu estava em Seattle há 3 semanas, vendo uma cena muito comum para mim no Nordeste, que é a pessoa morando debaixo de viaduto. Mas imaginar em Seattle, até a cidade de Bill Gates, né, a sede do Starbucks e da Boeing, pessoas morando debaixo de viaduto, com um clima um pouco mais pesado do que o de Recife. E a quantidade de desempregados, bairros fechados em Miami, shoppings fechados, e a nossa igreja lá em Poulsbo, que é uma cidade de origem, creio que de dinamarqueses, no estado de Oslo, descobriu uma coisa, a solidão. Vários aposentados que têm um salário de sobrevivência
e a família americana é uma família desagregada, eles estão sozinhos. E você tem vários ex-alcoólatras e ex-drogados que se recuperaram, mas as famílias já sumiram. O bom não tem, quanto mais o doente. E agora o que é que a igreja faz? Está juntando os solitários para criar uma comunidade de afeto. E então eles têm um jantar semanal, escola dominical de homens e mulheres, depois um momento onde há conversões, há consagrações, há revitalizações. Eles trocam o telefone, começam a se visitar, e a consciência que nós temos uma família substitutiva. O que é isso? Uma resposta criativa da igreja, iluminada pelo Espírito Santo, por uma coisa. Eles não podem ocupar o Wall Street ainda, mas eles podem tornar aquelas pessoas solitárias como pessoas que têm o amor de Cristo na presença de cada um. Então os desafios são grandes, as respostas são grandes. Nós não podemos fazer tudo, mas devemos fazer, como eu disse a vocês, consciente de que cada geração teve os seus desafios. Eu vivo situações diferenciadas, até o uso da tecnologia dentro de casa é diferente de uma geração para outra. A gente tende a julgar as gerações diferentemente. Eu sou uma pessoa que, como eu sou a primeira geração do evangélico, eu tenho uma tremenda gratidão e ficava ouvindo aqueles mais velhos que passaram perseguições e foram apedrejados e distribuíram Bíblia montada em jumento pelo interior do Brasil. Eu venho dessa memória. Então eu não posso exigir muito mais dessas pessoas do que o fato de que eles andaram de jumento distribuindo Bíblia, e por isso eu estou aqui discutindo responsabilidade social. Né? Então, tornar o Evangelho relevante à minha geração, na minha comunidade de fé, com suas contradições, mas da crença de que eu posso ser instrumento de Deus para potencializar e mobilizar essa igreja e fazer uma diferença, que não pode ser uma coisa fantástica, mas pode ser uma coisa necessária. Eu só encerro com esses dois casos. Eu estava nos Estados Unidos, em São Francisco, de repente o hotel estava vizinho à igreja congregacional. A igreja congregacional tinha um bandejão a R$1, a $1 o almoço. Aqueles velhinhos que tinham aposentadoria mínima nos Estados Unidos, a rede de proteção social americana é uma tragédia, eles sobreviviam pagando $1 para almoçar na igreja congregacional. Você não fazia revolução, mas você evitava que aqueles caras morressem ou passassem mais de enfermidade por desnutrição. Ou a igreja de São Bartolomeu, a igreja anglicana lá em Manhattan, que tem um brechó. Você sabe o que é um brechó? Em alguns estados, que é você vender roupa usada, limpinha. Então, tudo isso se aproximando do inverno, casacos, luvas, cachecóis que são comprados no brechó a um preço simbólico. Então, aqui estavam dando comida, aqui estavam dando condições de respostas. Então, são pequenas coisas, mas que feita com amor é aquilo que nós podemos fazer. Enquanto isso, quem tiver vocação para causas macro, são essas coisas eu queria lançar diante da riqueza da discussão de vocês hoje à tarde, e aqueles que quiserem aprofundar, eu creio que eu já dei o pontapé inicial com os 2 pés e o joelho.